Pai Jesus, o amor de Maria, todos bem? Eu sou o Jean, fiz 17º Renascer com Maria e hoje vamos partilhar um pouco do Santo Evangelho do dia que está em São João, no capítulo 2, os versículos 13 ao 22. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, e cambistas instalados ali. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Esparramou as moedas dos cambistas e revirou suas mesas. E aos vendedores de pombas disse: Tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: O zelo por tua casa me devora. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: Destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus então disseram: A construção deste santuário durou 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário que é o seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se recordaram de que ele havia dito isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, neste Santo Evangelho, em que hoje é celebrada a festa da dedicação, da consagração da Basílica do Santíssimo Salvador, da Basílica de São João de Latrão, ela que é considerada, que é de fato, na verdade, né, a mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo, Urbi et Orbi. A Catedral do Papa, mais especificamente dizendo. Hoje, neste dia em que a Santa Igreja celebra a consagração a esta tão importante basílica para a nossa Igreja Católica, o Evangelho vem nos dizer justamente do zelo com o templo, do zelo e com os cuidados que nós precisamos ter em nossas igrejas. Quantas por aí que nós vemos que acabam levando o mundo para o lado material, tanto na nossa própria igreja, quanto nas igrejas dos nossos irmãos separados. Quantos querem apenas os bens materiais, o comércio nas igrejas, o lucro nas igrejas. Mas aqui Jesus nos alerta: não façais da casa de meu pai um mercado. E os discípulos lembraram da profecia, do que estava escrito, na verdade, né? O zelo por tua casa me devora. Nós precisamos ter este zelo também em nossas igrejas, em nossas paróquias. Nós precisamos desse cuidado. Né? Fontes financeiras são, claro, importantes, porque a igreja vive disso, das doações, não tem nenhuma fonte de renda, ela precisa, e somos nós quem sustentamos tudo isso. Nós somos também igreja nesse sentido. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos dar a nossa colaboração, mas nós precisamos também ter o cuidado para que isso não seja o principal. Porque aqui Jesus diz que ele fala, né, destruir este santuário e eu levantarei em 3 dias. E eles ficaram sem entender, achando que Jesus iria destruir aquele templo físico de paredes de tijolos que foram gastos 46 anos para que fosse construído. Como que ele haveria de levantar aquilo em 3 dias? Mas aqui Jesus estava falando dele, do templo que é Jesus. E é isso que nós precisamos nos atentar, para não darmos
para não priorizarmos tanto o templo físico, as necessidades físicas da igreja, não priorizarmos mais do que o templo que é Jesus, o templo santo que é Jesus. Ele é a verdadeira igreja. Nós precisamos dos nossos templos físicos, claro que sim, são importantíssimos, é onde a gente se reúne, é onde a gente celebra a festa da Sagrada Eucaristia, onde vamos encontrar Jesus vivo na Eucaristia. E é esse o principal sentido, é essa a igreja, é este o templo, é Jesus, é o seu corpo e sangue que nós precisamos. Que nós possamos ficar atentos a isso, a sabermos dessa diferença, a compreendermos isso, a dar respeito, zelo sim ao templo físico, óbvio, mas darmos a real importância do templo que é Jesus. Aqui ele diz que o levantará em 3 dias porque ele subiu à cruz, foi elevado à cruz, morreu e ressuscitou no 3º dia. Ele foi destruído e em 3 dias ele se reergueu para mostrar que ele é o templo, é a ele que nós devemos ir. É o seu corpo e sangue verdadeiro que nos sustenta, que nos faz sermos essa igreja viva, essa igreja forte, essa igreja inabalável que há mais de 2000 anos persiste firme. Essa igreja verdadeira de Cristo que Ele nos deixou para que a gente possa segui-lo, para que a gente possa evangelizar, levar o seu evangelho a quem mais precisa. Nós precisamos muito deste evangelho, mas nós somos chamados a levar este evangelho, a levar a quem mais precisa, a levar a quem não conhece Jesus. É para isso que Ele veio, para resgatar aqueles que não o conhecem. E como diz em outro evangelho, os justos já são de Deus, nós precisamos ir atrás dos outros que não o conhecem. E nós mesmos precisamos conhecê-lo cada vez mais, para compreendê-lo, para entendermos e aí sim termos mais profundidade para semearmos a sua palavra. Para estarmos juntos desse templo que foi reerguido, deste templo corpo e sangue que é Jesus. Possamos ter isso muito firme em nosso coração, muito forte em nosso coração e percebemos essa diferença do verdadeiro templo, corpo e sangue que é Jesus Cristo. Que possamos ter o zelo sempre em nossos templos físicos. Nesse momento de pandemia ficamos muito privados de irmos fisicamente a um templo, que nós possamos perceber a falta que isso nos faz e que a gente não esmoreça na fé, que a gente não fraqueje, que a gente mesmo assim continue firme e se tivermos a oportunidade de ir, que a gente vá a uma igreja, que a gente busque a confissão, que a gente busque a Sagrada Eucaristia no templo que é Jesus Cristo. Amém? Fiquemos todos com Deus, Nossa Senhora e o anjo da guarda. Salve Maria.